Mediunidade de Terreiro. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espírito Ramatiz. Palavras do Médium. Prezados irmãos, este singelo livro é composto por uma série de artigos, seguidos de perguntas e respostas complementares. É como se o médium escrevesse os artigos e depois o mestre viesse esclarecer o conteúdo através de um diálogo fraterno, uma maneira didática de atingir o melhor nível de compreensão possível por parte dos leitores. Como vivência intensamente a mediunidade de terreiro nesta atual encarnação, julgo importante compartilhar experiências enriquecedoras com o leitor. Desse modo, começo comentando que, embora ainda não haja consenso quanto à ritualística dentro da Umbanda, as diversas matrizes que a compõem possuem uma mesma essência espiritual. Para simplificar, seria como ocorre com os instrumentos musicais de uma orquestra, cada um possui um acorde específico, em que juntos compõem a sinfonia final. Nos terreiros sérios e comprometidos com a caridade, essas raízes são ininterruptamente reinterpretadas, justamente porque a Umbanda não possui uma codificação. No entanto, quando confrontadas, não apresentam quaisquer incoerências, pois os símbolos míticos que ganharam novos significados mantêm-se com o sentido esotérico original, que segue a máxima: amai-vos uns aos outros, conforme enunciou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ao fundar a Umbanda e descrever as normas do culto nascente. Apesar disso, muitos conflitos ocorrem entre os adeptos umbandistas, pois cada um puxa a brasa para o seu lado, em função da profusão excessiva de elementos utilizados nos ritos, que podem ser originários de fundamentos contrários aos ditados pelo fundador do Umbanda. Incontestavelmente foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas a entidade missionária que elencou os fundamentos básicos da Umbanda: não sacrificar animais, não cobrar, usar a roupa branca, ter o Evangelho de Jesus como roteiro maior, aprender com os espíritos que souberem mais, ensinando aos que souberem menos, e praticar a caridade, todos de mãos dadas. Tudo mais são elementos de rito que foram sendo incorporados com o crescimento do número de terreiros, trazendo em seu bojo novos simbolismos relacionados com esta ou aquela outra doutrina de origem diversa, mas que não contradizem os fundamentos esquematizados no espaço, dos quais, insisto em registrar, o insigne Caboclo foi o porta-voz do nascimento da Umbanda entre os homens, pelo canal da mediunidade. A Umbanda é uma vivência ritualista, o que não a diminui diante das outras formas organizadas de doutrina em que se baseiam em roteiros e diretrizes de trabalho, embora reconheçamos que a verdadeira espiritualização ocorre no íntimo de cada ser e não com a mera aplicação de fórmulas exteriores. Nos dias de hoje, já há comprovações pela medicina, especificamente através da psiquiatria, que mostram que os rituais religiosos mediúnicos estão invariavelmente associados a benefícios à saúde. Os rituais públicos, como as sessões de caridade umbandistas para assistência, e privados, iniciações internas e sessões de desenvolvimento mediúnico, são métodos poderosos para manter a saúde mental e prevenir o início ou a progressão de distúrbios psicológicos, auxiliando as pessoas a enfrentar o terror, a ansiedade, o medo, a culpa, a raiva, a frustração, a incerteza, os traumas e alienação, enfim, a lidar com emoções e ameaças de origens diversas, oferecendo um mecanismo de apoio que as distancia desses desequilíbrios ou ensina a conviver melhor com os problemas da vida. O resultado é que a tensão pessoal ou do grupo acalma, a agressividade diminui, a solidão, o sentimento de inferioridade e a depressão amenizam, a sensação de não se ter saída para determinado problema se extingue. Mas, em decorrência de nosso individualismo primário, a falta de frequência a uma religião, ou a sensação do não pertencimento a uma comunidade religiosa, ainda nos priva dos benefícios produzidos pelos rituais, que se tornam alternativas para a saúde psicológica, pois incorporam cognições, filiação grupal,
ação litúrgica coletiva e catarses individuais, como por exemplo as chamadas incorporações dos terreiros, estados alterados de consciência, de entidades espirituais. Os usos e costumes cerimoniais dos terreiros umbandistas utilizam-se de sugestões, sons, gestos, cheiros e cores, adesão à comunidade e participação dinâmica de grupo, despertamento das emoções, liberação de sentimentos negativos e reintegração emocional, criando sensação de paz, direção e controle do próprio psiquismo, uma vez que os assistentes participam de ambientes carregados de emoção positiva e encontram caminhos para escape, purificação, catarse e alcance do poder de realização pessoal ou fortalecimento da vontade. Vivenciar a Umbanda tem grande valia para as catarses dos adeptos, com redução de ansiedades, fobias, recalques e situações psicológicas estressantes. Notadamente as experiências iniciáticas internas, através do apoio vibratório das abnegadas entidades espirituais e dos eflúvios divinos dos orixás, permitem o reconhecimento e instalação do alívio emocional em um ambiente controlado e adequado aos cerimoniais indutores de estados alterados de consciência, experiências místicas mediúnicas, com limites precisos para expressá-las adequadamente, dando segurança e sentimento de integração ao grupo para os participantes. Essa liberação de sentimentos reverte a repressão que doutrinas castradoras impõem às criaturas, impedindo a naturalidade do movimento do corpo. Afinal, o indivíduo nunca é, e não pode ser, só mental. O ritual engaja o participante em comportamentos que reforçam a conexão com o divino, o sagrado e o sobrenatural do mundo dos espíritos que amparam uma comunidade religiosa de Umbanda. É o sentimento de pertencer a uma egrégora ou corrente mediúnica que facilita a resposta catártica, através da qual as emoções e ritmos corporais reprimidos são permitidos e podem ser trazidos à manifestação pela consciência alterada, expressando-se naturalmente e sem preconceitos, o brado do caboclo, a dança do orixá, a benzedura do preto velho, a alegria da criança, a gargalhada do Exu. Ao psicodigitar as linhas que compõem este guia de estudos afloraram em meu psiquismo lembranças de um passado muito remoto. Por ser um espírito rebelde, e instintivamente ainda primário ante as leis cósmicas, fui trazido de outro orbe como um exilado em retificação. Não havendo coincidências vãs na mediunidade, desde os primeiros anos de vida, nesta atual encarnação, enxergava um triângulo esmeraldino a me proteger, envolvendo-me, o que se intensificou nos trabalhos práticos caritativos mediúnicos. Não por acaso, faz alguns anos, lembrei-me repentinamente que fazia parte de um agrupamento que no espaço compunha uma confraria orientalista denominada Fraternidade do Triângulo, dado a nossa índole psíquica ligada à magia e movimentação mental do fluido cósmico, que conhecíamos de eras remotas como energia vril. Mas contrariamos gravemente os ditames de equilíbrio da lei divina Ampram. E, sendo consciências fracassadas sentenciadas à retificação na Terra, através da intercessão e amparo do amoroso mentor Ramatiz, foi-nos esquematizado um amplo projeto de vida entre as reencarnações sucessivas, para que conseguíssemos nos reabilitar com nossos pesados débitos. Muitos de nós, no que me incluo, estão reencarnados com a concessão da mediunidade, em última instância de oportunidade intercessora a nosso favor, a fim de não falharmos novamente e sermos mais uma vez removidos para outro orbe inferior à Terra, dado que este que nos abriga mudará de classificação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Se cairmos novamente, quem nos acompanhará desta vez? Resposta emblemática podemos encontrar na história do preto velho rei Congo, que em vez de ascensionar optou, amorosamente, por tutelar um agrupamento de médiuns fracassados, caídos para um orbe mais baixo na escada evolutiva. Dessa feita, no entanto, nosso incansável e amoroso tutor não nos acompanhará. Por compromissos assumidos diretamente com Jesus,
Ramatiz reencarnará em nosso planeta, participando diretamente do grande plano para a salvação da humanidade esquematizado pelo governo oculto do Terra, assim como chegam à Terra, neste momento da consciência coletiva, espíritos das estrelas, cidadãos cósmicos e irmãos galácticos mais velhos, para assumir importantes postos de serviço no lugar dos mestres da luz que reencarnarão. Paz, força e união. Norberto Peixoto. Preâmbulo de Ramatiz. Deus é único, apesar de todos os rituais, normas, procedimentos e cerimoniais instituídos pelas diversas doutrinas espiritualistas. E não se modifica somente porque os homens o imaginam desta ou daquela maneira, aqui ou ali, pois as formas de concebê-lo em livros sagrados nada mais são que o jugo sufocante da intelectualidade expressando-se sob aspectos pessoais limitados à transitoriedade da existência carnal. A verdadeira realidade não é fruto de tradições e costumes admissíveis à compreensão humana de uma época em particular, mas exatamente o contrário, do mesmo modo como uma carroça não se põe à frente dos bois. Reflitamos que Deus é Deus, em todas as localidades cósmicas, quer represente o Jeová sentencioso dos judeus, o Tupã dos silvícolas guaranis e tupinambás brasileiros, o Brahma dos hinduístas, o Sucelus dos celtas, o grande arquiteto do universo dos maçons, o velho cansado dos céus católicos, o Zumbiolo do maré dos africanos, o Ra dos egípcios, o eterno absoluto dos ocultistas, a lei eterna para os iniciados cabalistas, a suprema lei dos espíritas ou Oxalá dos umbandistas. O que importa é que ele seja percebido conforme a capacidade de entendimento de cada povo, cultura, religião, etnia ou nação. Sendo um Deus único, mantenedor do universo, os conflitos ocorrem quando diferentes religiões impõem, reciprocamente, partes percebidas do Criador, como verdade absoluta para os demais. Mesmo ateu, respeitoso com a fé alheia e que desacredita de um Deus das religiões terrenas, tem-no dentro de si em estado latente, e muitas vezes até mais do que os sacerdotes fanáticos das portentosas catedrais da atualidade. Os espíritos mandatários da Umbanda atuantes no espaço entendem perfeitamente a necessidade das experiências e conclusões de cada cidadão, obtidas pelo intercâmbio psicofísico com o mundo oculto, sob os auspícios da mediunidade de terreiro. Gradativamente, os homens se apercebem da inteligência suprema causadora e disciplinadora de todos os fenômenos imagináveis, fonte sublime e infinitamente amorosa e sábia que criou e continuará criando e governando o universo. Antigamente, as leis divinas eram compreendidas rudemente pela intimidade instintiva das criaturas. Por isso, os deuses eram percebidos como eivados de ira, senhores dos elementos da natureza, entre raios, trovões, tempestades raivosas, sedentos de sacrifícios, e a eles depositavam-se oferendas diversas em troca de suas dádivas. Hoje, são representados pela sabedoria das entidades da Umbanda, que reinterpretam à luz do Evangelho tradições do passado e seus fundamentos de orixás punitivos, de velhos homens das tribos, amedrontados, querendo agradar às divindades. Fazem reluzir no campo mental o conhecimento de que sem mudança interior não existe mais propósito para obrigações e punições exteriores, ordenadas por divindades sádicas que relembram lendas sentenciosas baseadas em mitos que contrariam a lei cósmica que estabelece a flexibilidade libertadora da semeadura livre, no presente, para a colheita obrigatória, no futuro. O momento atual exige a união de todos os adeptos espiritualistas encarnados. Estamos junto de vós num esforço planetário único, almejando a mudança da consciência coletiva encarnada em diversas localidades. Independentemente dos rótulos terrenos, somente o exercício do amor minimizará arestas ainda existentes entre vós, escoimando as diferenças de embalagens religiosas e doutrinárias que exaltam a forma separatista em detrimento da essência, que é a união fraternal crística.
Desejamos aos espiritualistas universalistas que lerem estas letras, organizadas com o título Mediunidade de Terreiro, contendo diretrizes esclarecedoras de acordo com as leis universais escritas por Jesus, em seu Evangelho Redentor, uma compreensão mais dilatada da dinâmica umbandista que, embora não codificada, está unida pela semelhança de conhecimentos disseminados no interior de seus terreiros. Aos umbandistas, sugerimos uma profunda reflexão a respeito da forma como se deve cultuar o sagrado dentro dos terreiros, não devendo ser este um motivo para separatismos, contendas ou quisilas entre os adeptos, pois a unidade na Umbanda se dará pelos estudos continuados, aliando-se à tradição da oralidade interna aos compêndios, a fim de compreender-se a dinâmica dos tempos atuais, em que as diferenças devem unir a todos num mesmo propósito, que é o trabalho caritativo evangelizador, conforme nos afirmou Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muita paz, muita luz. Ramatiz. 1. As experiências psíquicas anômalas no cotidiano dos terreiros. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo de Tarso, Coríntios, 2:9-10. As experiências anômalas fazem parte da história da humanidade, em praticamente todas as culturas da face da Terra. O adjetivo anômalas é derivado do grego anômalos, que significa irregular, diferente, desigual, em contraste com bomalos, que significa o mesmo ou comum. Então, para efeito de estudo, definimos como anômala uma experiência incomum, o que não quer dizer anormal, vivenciada num grupo de pessoas sensitivas, ou médiuns, passível de observação sistematizada num terreiro de Umbanda, que não se classifica como experiência passível de explicação pelos meios acadêmicos e científicos comumente aceitos. Assim sendo, está claro que, com essa última acepção, entende-se como uma experiência psíquica anômala aquilo que não se enquadra no paradigma científico, e portanto não significa necessariamente algo patológico. O objetivo desta obra é organizar uma narrativa casuística com embasamento teórico, fruto do estudo e da vivência do médium escrevente, a fim de propiciar uma melhor compreensão do vasto campo de fenômenos anômalos, ou extrasensório-motores, tais como sensações e percepções além dos sentidos ordinários do corpo físico e da consciência, em estado de vigília, que extrapolam os limites convencionais de espaço e tempo, vivenciadas num terreiro de Umbanda, e que fazem parte de métodos ritualísticos controladores e indutores dos estados alterados de consciência. Vale ressaltar que os relatos aqui publicados refletem um olhar de dentro para fora do terreiro, numa parceria entre o sensitivo, o espírito orientador da obra, no caso, Ramatiz, e alguns trabalhadores do plano extrafísico, ao contrário do que ocorre com muitos estudiosos espiritualistas e acadêmicos das ciências psicológicas e teológicas, que estudam as religiões de transe observando-as de fora para dentro, carecendo de focar a vivência intuitiva extrasensorial em si mesmos. É para servir de guia de estudos a muitos que vivenciam sua mediunidade nos terreiros, e não encontram respostas satisfatórias para compreender o que acontece em seu mundo íntimo, que esta obra se presta. É importante esclarecer que as experiências anômalas, ou extrasensório-motoras, fazem parte integrante da potencialidade dos seres humanos, mesmo que ao longo da história se tenha tentado abafar, e até calar definitivamente, esses relatos. Muitos que tentaram divulgá-los foram enclausurados em monastérios e conventos. Até mesmo alguns santos foram seguidamente molestados pelos inquisidores, que não encontravam respostas satisfatórias num campo fenomenológico eivado de preconceitos, em que persistia a tentativa de demonização. Dentre as experiências anômalas relatadas no decorrer da história da humanidade,
e que são subjacentes às vivências anímico-mediúnicas de terreiro, destacam-se as ocorridas fora do corpo físico, ou seja, quando a pessoa sente sua consciência além do corpo de matéria, fenômeno que é conhecido no meio espírita como desdobramento ou desprendimento espiritual. Nesse estado, a pessoa observa-se como se estivesse ao lado da cama, ou acima flutuando, ou, no caso específico das vivências catárticas mediúnicas controladas por métodos indutores, como ocorre na Umbanda, vê-se projetada fora do corpo ao lado do caboclo, do preto velho, do exu de outro espírito falangeiro, o que é popularmente chamado de viagem astral. Nessas condições, o médium pode deslocar-se em trabalho para locais do mundo hiperfísico, em outras dimensões vibratórias, em que o espaço-tempo tem escalas diferentes do plano da matéria densa, conduzido e amparado por essas entidades. Desse modo, é comum ocorrerem insights sob forma de lembranças de vidas passadas, durante as vivências rituais de terreiro, principalmente no início da educação do médium sensitivo, podendo acontecer concomitantemente a outras experiências anômalas. Essas memórias vêm à tona desde o inconsciente, estabelecendo-se na área cerebral dos registros de memória em forma de pequenos estímulos neuronais sinápticos, que são pequenos circuitos elétricos, fazendo com que o cérebro físico as reconheça, emergindo em seguida para a consciência, ou estado de vigília, na forma de lembranças ou nítidas impressões de ter sido outra pessoa, em outra época, ou em tempos remotos. Obviamente que as percepções advindas dessa experiência diferem da identidade atual da pessoa e acabam somando-se a ela, como potencialidade psíquica que se harmoniza e se integra à sua consciência. Muitas vezes, existem graus diversos de parentesco com as entidades espirituais, numa linha de ancestralidade muito antiga, tendo sido pais, mães, filhos e filhas uns dos outros, o que desperta intensa e profunda emoção. Existem ainda experiências símiles, como as de quase morte, relatadas pelos médiuns de terreiro. Essas vivências são de forte apelo transcendental mediúnico e ocorrem em situações limite que envolvem um grande e iminente perigo físico ou emocional para o indivíduo, como por exemplo, ao sair de uma festa, uma médium teve uma forte sensação de que recebia um tiro no peito, a cabeça tonteou e caiu ao chão. Viu-se fora do corpo, como se tivesse morrido, e neste momento uma entidade que se identificou como Izu Meia-Noite, avisou que, se não tivesse feito isso, ela seria assaltada na esquina próxima e um dos assaltantes lhe daria um tiro no peito, caso reagisse ao assalto. Como não era hora de desencanar, ele pôde atuar protegendo-a e evitando danos imerecidos, já que ela estava sendo alvo de um forte assédio de espíritos malfeitores. Ao acordar do desmaio, ainda aturdida e assustada, houve um estampido de tiros na esquina, de onde 2 assaltantes saíam correndo de moto, deixando uma mulher ferida com um tiro na perna. Felizmente não houve vítima fatal, mas ficou a lição do amparo e misericórdia divinos, dentro da lei de merecimento, pela qual somos bafejados quando estamos exercitando a mediunidade caritativa em favor dos nossos semelhantes, numa comunidade religiosa que objetiva auxiliar os que a procuram. Outro caso emblemático foi o de um médium que estava para viajar ao interior e viu-se fora do corpo, numa espécie de sonho vivido e lúcido, dentro do ônibus que caía de uma ponte, numa gritaria infernal. Durante a catarse e sensação de quase morte, ele escutou a voz do seu caboclo Pedra Roxa, que lhe disse para não viajar naquele dia. O médium então trocou a passagem para o dia seguinte. Realmente o acidente aconteceu como tinha sido avisado, havendo vários mortos noticiados na imprensa. Existem ainda as experiências de curas anômalas de doenças, cuja explicação não pode ser encontrada do ponto de vista científico tradicional, como o caso de uma médium que estava afastada das lides de terreiro e rapidamente contraiu uma séria metástase no pâncreas. Ao fazer os exames médicos,
Verificou-se um tumor do tamanho de uma ameixa. Antes de começar a radioterapia e o tratamento medicamentoso alopático, retornou às atividades do terreiro, muito tensa e preocupada. Durante a vivência ritual propiciadora do estado alterado de consciência, foi tomada por outra consciência extrafísica, fazendo agir e movimentar-se como um caboclo tupinambá. A entidade pediu uma machadinha, símbolo do orixá Xangô, e, dançando como um portentoso pajé, cortou o ar na altura correspondente ao órgão afetado do corpo físico da médium. Ao terminar o gestual ritualístico, mandou que dissessem à sua médium que ela havia encarnado com uma sensibilização nos chakras para ser cavala de terreiro, e que não podia ficar sem a tarefa mediúnica. Avisou então que era a última vez que a ajudava, pois não tinha mais como interceder a seu favor, se ela não voltasse à prática da caridade. Despedindo-se, deixou recado de que os exames médicos não mais acusariam a moléstia. De forma incrível para os incrédulos, a médium fez novos exames e o tumor havia desaparecido, ficando uma tênue cicatriz onde antes havia lesão. O médico perguntou quando e quem havia feito a cirurgia, e, ao responder que tinha sido seu caboclo, o caso foi sumariamente encerrado sem explicação. Naturalmente, com o tempo, o médium de terreiro tendo regularidade nos rituais elaborados para a indução ao transe mediúnico, com seus sons, cheiros, cores e ritmos peculiares, vivenciará experiências místicas transcendentais que lhe farão aflorar um sentimento intuitivo do universo e de unidade com o cosmo, levando muitas vezes a ter percepção de um passado remoto, como se uma linha de ancestralidade o fizesse retornar ao seio de um grupo de seres angelicais, o que explica a origem verdadeira da religião, que é fazer a religação com o Criador dentro de sua criatura. Entremeando essas experiências, que são secundárias aos estados alterados de consciência, a chamada mecânica de incorporação, em que o sensitivo cede passivamente seu mental a um espírito comunicante, temos as percepções sinestésicas, que são como olhar para algo ou escutar o depoimento de um consulente durante o aconselhamento espiritual e perceber esse algo ou esse depoimento em termos de paladar, olfato, cores e sons. Estímulos psíquicos que podem vir acompanhados de fortes emoções negativas, como raiva, tristeza, angústia, vontade de chorar, ou positivas, como bem-estar, alegria, leveza, amor, entre outras sensações. Certa vez, atendemos um consulente que tinha sofrido um incêndio em sua casa e, durante seu relato, sentimos cheiro de plástico queimado. Escutamos o crepitar das chamas e o calor nos fez suar como se estivéssemos dentro da cena descrita. Outras vezes, ao darmos um passe, feriu-nos as narinas o odor de duplo etérico do atendido, oriundo de suas emanações fluídicas, que são imperceptíveis em estado ordinário de consciência. Há ocasiões, durante os ritos de louvação aos orixás, em que escutando as cantigas que trazem palavras que nos encantam e nos induzem a criar imagens mentais, visualizamos-nos numa mata, numa beira de cachoeira ou em lindos jardins floridos, catarses que são acompanhadas de cheiro de mato, pássaros cantando, barulho de água rolando nas pedras, e por vezes vemos animais como águias, onças, papagaios, lobos, búfalos, que, em verdade, são símbolos induzidos pelos rituais, ligados à nossa ancestralidade xamânica, que afloram do inconsciente. Não temos relatos de experiências anômalas ou místicas acompanhadas de saídas do corpo com abdução por seres alienígenas, através da mediunidade ou de vivências psíquicas nos terreiros. Entendemos por abdução o processo de ter sido secretamente levado, ainda que contra a vontade, por seres extraterrestres a supostas naves espaciais. Todavia, não são incomuns os relatos de evidência de vimanas, espécie de naves espaciais, que se acostam próximo ao espaço do terreiro no início dos trabalhos, e ao final levantam voo. As entidades se apresentam na forma perispiritual de caboclos, ciganos, pretos velhos,
e, ao término das atividades, assumem outra configuração astral e retornam para essas naves. Acreditamos que são consciências que vivem no espaço hiperfísico, possivelmente habitando nosso planeta em outras dimensões vibratórias, assim como certas entidades desses habitats são irmãos cósmicos oriundos de urbes distantes que estão aqui para nos auxiliar. Certa feita, eu mesmo, o médium escrevente, tive uma experiência inusitada. Sentindo-me enfraquecido, me levaram em desdobramento espiritual ao interior de uma nave espacial para ser atendido pelo irmão Ramatiz, num processo magnético de recomposição do meu tecido perispiritual que estava com alguns pontos danificados, em virtude do intenso trabalho mediúnico com espíritos sofredores. Obviamente, essa experiência anômala se deu com o meu consentimento. Nesse evento, Ramatiz se apresentou numa forma astral muito alta, cor de jambo, cabelos lisos e compridos, sua configuração original de Sírios. Sem dúvida que existem muitas moradas na casa do Pai e estamos apenas recém começando a desvendar esses mistérios da criação. Importante salientar que essas experiências não se restringem ao aspecto meramente pessoal, extrapolando o mundo íntimo de quem as vivencia muito além das relações sociais dos terreiros. Urge o conhecimento mais profundo da nossa potencialidade psíquica, com fundamento e agudo senso de observação dos dirigentes e médiuns da Umbanda, para que possamos estabelecer uma diferenciação segura entre o patológico e o anômalo. A intenção de Ramatiz sugerindo, apoiando e coordenando este singelo livro é para que sirva de um guia de estudos e possamos minorar o problema do preconceito e da ignorância acerca do assunto, notadamente de outras confissões religiosas e que, lamentavelmente, também se verifica no interior da própria Umbanda e de muitos terreiros incipientes, dominados pela fascinação coletiva, fé cega e obrigações subjugadoras, sem sentido à luz de nossa potencialidade crística. É impensável que um dirigente espiritual não saiba como lidar com essas questões, taxando muitas vezes os médiuns impressionados ou, o que é pior, incentivando a fascinação e o deslumbramento, pelo domínio de entidades das trevas que só oferecem subsídio para que a associação, com crenças e atitudes de submissão, adoração ao ego do sacerdote e engrandecimento de sua vaidade, nublem o discernimento quanto às experiências anômalas que acompanham todos os médiuns, em maior ou menor grau de fenomenologia, independentemente de crenças pessoais e rituais religiosos. Além desses aspectos, é um desafio constante aos zeladores de terreiro a investigação sistemática, dada a complexidade dos fenômenos e a falta de autoconhecimento e estudo por grande parte dos médiuns. Deve-se estimular o estudo, amparado por um trabalho investigativo constante, e adotar um olhar amoroso e disciplinador em relação às experiências psíquicas anômalas, correlatas e subjacentes ao exercício da mediunidade no terreiro, independentemente de diferenças rituais que possam haver entre uma agremiação e outra, já que os relatos se repetem, sejam quais forem os ritos que organizam e estruturam o método de indução aos estados alterados de consciência possessão mediúnica no interior dos terreiros. Esclarecimentos de Ramatiz. Pergunta: a mediunidade de incorporação é algo ultrapassado nas religiões? Insistirmos nessa forma de mediunismo é escravizar-nos a uma excessiva dependência dos espíritos, e deles para com seus médiuns. Ramatiz: a manifestação da consciência do espírito superior é mais real e perene quando se dá nos planos superiores, contrariamente à do corpo físico que se expressa na ilusão da terceira dimensão. Quando encarnado, o ser se veste com a máscara da personalidade transitória cobrindo a verdadeira realidade, que é pré-existente. Tudo o que é pensado registra-se na tela etérica da mente universal, por toda a eternidade, e dia chegará em que a consciência individual estará em unidade com a consciência cósmica do Criador, acessando seu verdadeiro eu. Assim,
Está claro que a vida do espírito é mais original e definitiva nos planos libertos da materialidade densa, como dos corpos físicos humanos. Todavia, mesmo do lado de cá, precisamos muitas vezes de um intermediário, uma consciência de escol que desça das dimensões superiores onde habitam os maiorais, para que possamos nos comunicar com as esferas crísticas onde mora Jesus. Assim como em cima, é embaixo. Movimentamos forças em todos os planos de vida, desde a mais sutil vibração de onda do reino beatífico, ou de êxtase espiritual, até a compactação energética dos mundos físicos mais inferiores, como o microbiano, no interior de vossos organismos. Desse modo, precisamos dos medianeiros para que possamos nos tornar perceptíveis aos sentidos dos encarnados. No dissenso vibratório que nos impomos, quanto mais compactos vibratoriamente os planos intermediários que nos vincularão do espaço hiperfísico à matéria densa, mais próximos estaremos das criaturas humanas, para agir dentro da misericórdia divina, como nos orienta Jesus, e auxiliar nas zonas de maior sofrimento, a vossa crosta terrestre. Como foco de atuação da mediunidade de terreiro ao esclarecimento evangelizador das criaturas encarnadas, a partir do aconselhamento espiritual forma-se um impulso psicológico para a mudança mental, que deverá ser auferida pela internalização de valores renovados. Logo, a mediunidade de incorporação ainda é necessária, como foram e são importantes a paixão de Jesus e o seu holocausto na cruz, que constituem imorredoras lições do avatar do amor. A cada vez que temos oportunidade, do lado de cá, de vibrar em um médium da terra em prol do Evangelho, revivemos Jesus e o seu esquema educativo, sofrendo em nós uma espécie de holocausto pela imposição de abrupto descenso vibratório, fruto da compaixão por vós, com o objetivo de promover a libertação dos espíritos da vinculação à vida animal inferior. O Evangelho é, portanto, a mola propulsora que nos move no caminho da evolução indicado pelo Criador às suas criaturas. Em reciprocidade de interesses caritativos, nossa obrigação, e também a dos médiuns, deve ser a de servir incondicionalmente, libertando do íntimo, como fonte renovadora, Deus em vós, como Ele está em nós. É certo que existe uma pleiade de espíritos em aprendizado retificador, e a oportunidade de contato com o fluido animal dos seus médiuns vai gradativamente melhorando as condições kármicas destes, já que, ao evangelizar, os evangelizadores são os que mais se beneficiam, renovando vícios, condutas equivocadas e dependências emocionais que os prendem à crosta. Infelizmente, poucos de vós estáis em condições de evangelizar o outro sem o apoio vibratório de uma entidade próxima irradiando o vosso psiquismo, e para isso os rituais podem ser positivos, se bem aplicados, pois ainda sois muito pouco evangelizados em vossos pensamentos e atitudes. Jesus nunca condenou nenhum rito, afirmando: não penseis que vim destruir ali os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará dali um só e um só tio, até que tudo seja cumprido. Todavia, procurou distingui-los em sua existência transitória diante das perenes leis do reino de Deus. Reconhecemos a valia dos rituais dentro do contexto de cada época. Contudo, vos alertamos que as consciências de encarnados e desencarnados não devem manter-se aos tesouros da mediunidade ritualizada, como se estivesse no passado, vivenciando ritos tribais que não cabem mais na atualidade. Deveis compreender que cada ser é um aprendiz em miniatura do Cristo, ensaiando um enredo passageiro que deve ser um meio e não um fim da existência humana e dos médiuns em particular, pois ambos rumam à vida plena do espírito imortal. Pergunta: solicitamos mais elucidações quanto aos resquícios de ritos tribais que ainda são encontrados em alguns terreiros. Ramatiz: aqui, o caboclo com penacho é como se estivesse fugindo de onças selvagens. Ali, um orixá dança rodopiando até tontear o médium,
que cai desequilibrado e sôfrego. Lá, a filha esganiçada rola no chão como se fosse marola do mar lambendo a areia da praia. Acolá, o médium com enorme penacho bafora abruptamente um charuto sobre o rosto, cabeça e corpo do assistido, que tem asma e passa mal cada vez mais com a fumarada invasiva. Entendemos perfeitamente o uso de certos objetos externos, trejeitos e coisas que servem de referências simbólicas aos circunstantes que participam dos trabalhos caritativos nos terreiros sérios. Infelizmente, há terreiros onde impera a vaidade, para que os médiuns sejam admirados por quem os olha, a indisciplina, a falta de estudo, e medra-lhe o exagero teatralizado, o animismo descontrolado com práticas fetichistas perdidas no tempo, mantendo as criaturas aprisionadas em nome de falsas raízes. São tradições que precisam ser compreendidas em seus fundamentos profundos e ritualizadas à luz das consciências da presente época, já que a lei de evolução cósmica prescreve a contínua mudança. Do contrário, estaríeis ainda caçando gnus nas savanas africanas ou búfalos nas pradarias norte-americanas, com flechas e arcos em punho, defendendo-vos dos predadores. Pergunta: os métodos ritualísticos controladores e indutores dos chamados transes mediúnicos, ou estados alterados de consciência, podem induzir ao animismo, em vez de auxiliar a mediunidade? Ramatiz: sem dúvida, o animismo está presente em todas as comunicações mediúnicas, haja vista serem raros os médiuns inconscientes. O arcabouço de conhecimentos que está arquivado no inconsciente do espírito do médium aflora a qualquer momento, em paralelo com a mensagem que o espírito comunicante deseja passar, do lado de cá. O espírito desencarnado age com seu pensamento diretamente acoplado, perispírito a perispírito, na mente do médium, que fica com a sua psicomotricidade diferente e sua cognição ampliada, vindo à sua consciência um manancial de saberes que, em estado de vigília, não lhe é peculiar. Obviamente o animismo descontrolado, consequência da insegurança e deficiência emocional do medianeiro, toma conta de seu psiquismo prejudicando e até anulando a manifestação mediúnica. Ou, o que é pior, dá abertura para desocupados do além-túmulo galhofarem como se fossem grandes mentores da humanidade. Aliás, para garantir o êxito da tarefa dos médiuns iniciantes, que são naturalmente desconcentrados e podem ter trejeitos exagerados que nada têm a ver com a entidade comunicante, acabando por transmitir muitas vezes mensagens ridículas e tolas, faz-se necessário o condicionamento mediúnico através dos rituais controladores de transe, que se dão basicamente por meio de cânticos e chamadas por orixás e linhas vibratórias. Utilizados com proficiência nos terreiros, podem propiciar confiança aos neófitos, que estarão sob severa vigilância dos experimentados diretores de rito e dirigentes de sessões de desenvolvimento, obreiros mais antigos e calejados por anos a fio nas vivências com a mediunidade de terreiro. Assim, esses gestos, palavras de encantamento, cânticos, movimentos, cores e aromas, que caracterizam um ritual de Umbanda, repetidos com regularidade, e sistematizados como um método disciplinador, favorecem a concentração e criam um condicionamento mental individual e coletivo que propicia um automatismo salutar na sintonia mediúnica. Pergunta: esses rituais que conduzem a um automatismo psíquico dos médiuns não podem padronizar as manifestações, fazendo com que fiquem todas iguais? Podeis exemplificar-nos? Ramatiz: sem dúvida, mediunidade de terreiro não deve ser um quartel com todos os médiuns marchando como soldados em frente ao general. Os médiuns antigos e firmes com suas entidades dão suporte psicológico e apoio vibratório para que todos os trabalhos de desenvolvimento transcorram num clima de disciplina salutar, mas sem bloquear as especificidades mediúnicas e as manifestações que são inerentes à diversidade dos médiuns, já que nenhum é igual ao outro, como nenhuma pétala de rosa se iguala à outra, mesmo fazendo parte de um mesmo botão. Por exemplo,
Diante do ponto cantado da entidade, quando o médium está pronto, ocorre imediatamente a incorporação pelo acoplamento áurico de perispírito com perispírito, que ficam justapostos. Ou seja, o corpo fluídico da entidade comunicante envolve a aura do médium, que se encontra expandida pelo automatismo mental e psíquico criado nele, através do ritual, que é repetido seguidamente. Isso nada mais é do que uma forma de organização, um método sistematizado que objetiva disciplinar e dar uniformidade aos pensamentos, utilizando-se estímulos sensórios externos que se interiorizam no psiquismo. São como gatilhos mentais disparados diante do estímulo repetido, metódica e regularmente, a exemplo dos cânticos, da visão das imagens por todos os componentes do terreiro, dispostos de frente para o congá, altar, dos sons harmoniosos dos atabaques, dos aromas da defumação, das cores, dos movimentos rítmicos peculiares a cada orixá em suas vibrações. Tudo isso, num primeiro estágio de alteração de consciência, favorece a entrega passiva dos médiuns que darão sustentação à corrente que se forma, advindo daí o segundo estágio, que é o intercâmbio mediúnico. É preciso considerar também o aspecto socializante do ritual, que une os seus praticantes em respeito e cumplicidade, além de estreitar os laços de amizade e confiança recíprocas, indispensáveis para a entrega psíquica que a mediunidade de terreiro exige. Pergunta: o ato de ter que descalçar os pés para entrar em muitos terreiros pode ser classificado como algo meramente socializante do ritual de Umbanda, ou tem algum fundamento energético ou magístico? Ramatiz: a modernidade, a conveniência e a rapidez com que o conhecimento é alcançado nos dias de hoje faz com que se banalizem atos que vos igualam uns aos outros. Mesmo que vivais como se tudo fosse consequência de um mero estalar de dedos para os fatos acontecerem e oferir de saber e prazer na vida, Deus, em sua infinita sabedoria, estabelece o tempo justo de cada criatura, a fim de que seja igualada a todas as outras, quando dará o último suspiro no corpo físico transitório, retornando este veículo à natureza telúrica do planeta. O chamado descalçamento, ou seja, o ato de retirar os calçados para adentrar o local do terreiro onde está o altar principal, com o fim de receber o aconselhamento espiritual das entidades do lado de cá manifestadas em seus médiuns, é um fundamento importante, infelizmente muitas vezes banalizado. Aqui, uma madame com finos carpinhos receia que lhe seja roubada a rica peça importada e recusa-se a receber o passe. Ali, um senhor reclama de frio nos pés e pede ao assistente para entrar com os sapatos, enquanto anseia chegar em casa e esquentar-se tomando um conhaque. Lá, humilde faxineira se envergonha de tirar o surrado calçado e mostrar a meia gasta furada. Acolá, bem-sucedido senhor da lei orgulha-se de mostrar o seu modelo italiano de pele de jacaré do Pantanal. Atos egoístas que presenciamos do lado de cá e que representam a falta de socialização dos homens para conviverem no mesmo espaço sagrado. O rito do descalçamento, ou descalçar os pés ao aproximar-se de um lugar considerado santo, tem registro na sabedoria antiga e a universalidade a seu favor, por estar registrado em várias religiões ou filosofias iniciáticas. O Altíssimo falou a Moisés, através da sarça ardente, ordenando-lhe que tirasse as sandálias dos pés, pois o lugar que pisava era a terra santa. Aliás, a maioria das nações orientais tem o hábito de realizar seus atos religiosos com os pés descalços. Em verdade, muito antes do legislador judaico introduzi-la como escritura em sinal de reverência respeitosa, os antigos patriarcas e magos transmitiam oralmente esse costume às gerações seguintes. A orientação de Pitágoras aos seus discípulos era expressa, que eles, ao realizarem as abluções e adorações no templo, o fizessem com os pés descalços para que o pó mundano não contaminasse o espaço sagrado, significando simbolicamente que as coisas mundanas não deviam ocupar a mente dos discípulos com preocupações,
de tal maneira que não conseguissem cultuar Deus. Os muçulmanos, ao executarem seus ritos devocionais, sempre deixam suas sandálias à porta das mesquitas. Os druidas assim procediam, bem como os antigos incas dos Altos Andinos deixavam sempre seus sapatos à porta ao entrarem no magnífico templo consagrado à adoração ao sol. Tal hábito é, portanto, um símbolo de reverência. Significa, na linguagem simbólica, que o lugar do qual se vai aproximar de modo humilde e reverente é consagrado a algum objetivo santo. É óbvio que ao entrar na área reservada ao congá no templo umbandista, os seus frequentadores devem elevar o pensamento e tentar purificar o coração de toda a contaminação provinda de seus egos inferiores. Se assim é com vossos pensamentos e sentimentos, claro que as sujeiras vibratórias que se mantam, fixadas nas solas dos sapatos, notadamente as baixas energias das encruzilhadas urbanas, não devem macular a sacralidade do local em que campos de forças mentais e magnéticos se formam e devem ser mantidos higienizados para a adequada manutenção dos trabalhos mediúnicos. Pergunta: certos segmentos doutrinários afirmam a desnecessidade da utilização de uniformes brancos na Umbanda, pois essa prática é irrelevante para o intercâmbio com os espíritos. Afinal, qual a necessidade de usar-se um uniforme para ser médium? Ramatiz: enquanto as leis sociais e o esquema moral da humanidade especificam um modo mais aprimorado de convivência, disciplinando as relações interpessoais do nascimento ao túmulo, o Evangelho é definitivamente a miniatura das leis cósmicas que conduz o homem à sua autenticidade espiritual imorredoura. O insigne caboclo das 7 encruzilhadas, por ocasião da anunciação da Umbanda no plano físico, estabeleceu a roupa branca no que diz respeito à igualdade que deve haver entre os homens que procuram se evangelizar, reunidos sob a lei fraternal de Umbanda. Em vossa atual sociedade, o grau de espiritualidade, caráter, honestidade e amor ao próximo são de menos valia diante do que o fulano ou o cicrano aparentam ter, ostentando posses, em detrimento de Beltrano, que tem pouco. Assim, é corriqueiro valorizar-se os indivíduos com base em sua apresentação pessoal, externa, sem atentar-se para os predicados internos da alma. No terreiro de Umbanda, todos são iguais e os assistentes não devem dar vazão às aparências do mundo profano na busca de sua espiritualização. Assim, quem frequenta um terreiro da Divina Luz jamais terá a oportunidade de identificar no corpo mediúnico, estando seus membros vestidos todos de branco, eventuais ou supostas diferenças intelectuais, culturais e sociais, tal como não podeis visualizar as cores das penas de um bando de araras voando. Não importa se por trás da roupa branca sacerdotal se encontra o advogado, o arquiteto, o militar graduado ou diplomata, um rico empresário ou um simples camelô, a funcionária concursada ou empregada diarista, pois todos estão ali reunidos em um mesmo espaço religioso igualados na intenção de servir incondicionalmente os seus semelhantes como medianeiros de Jesus. Pergunta: ao entrar no terreiro de Umbanda, no espaço onde ocorrem os passes, pedem que descalcemos os pés e, muitas vezes, até nos solicitam que batemos a cabeça no congá. Isso nos parece uma espécie de humilhação, quando a pessoa não entende os motivos de ter que agir assim. Tais atos têm algum fundamento? Ramatiz: esse ato litúrgico não deve ser compreendido como um gesto de humilhação ou submissão, mas sim como um ato de reverência respeitosa e rogativa discreta que traz inúmeros benefícios ao indivíduo, se encarado com humildade sincera, auxiliando-o na saúde física e psicológica. Pisar descalço no terreiro descarrega as energias negativas, tocar a testa no congá ou no chão absorver o magnetismo positivo imantado nesses locais pela irradiação da aura das entidades espirituais que comparecem em auxílio aos filhos da terra. O homem moderno urbanizou-se, foi criado em condomínio fechado e nunca ou raramente pisou na grama, usando sempre nos pés a borracha isolante protetora contra micróbios.
A indução eletromagnética proporcionada pelas vibrações fixadas dos orixás e seus falangeiros é capaz de ionizar o organismo, ativando a circulação sanguínea, contribuindo para a melhor oxigenação das células, do funcionamento dos nervos autônomos e da homeostase corporal de maneira geral. Sabei que esse simples gesto não é um mero ritualismo, e que quando entrardes num terreiro de umbanda estareis mergulhando num ambiente que liga dimensões vibratórias que se completam. Bater a cabeça e pisar no chão descalço é retornardes simbolicamente à Mãe Natureza, ato que deve ser vivenciado com humildade e amor. Pergunta: quanto às vibrações peculiares a cada orixá que se fazem presentes, ritualizados, solicitamos elucidações complementares. Ramatiz: um terreiro de umbanda é o local sagrado para o culto aos orixás, aspectos divinos do Criador, que se dá com a presença das entidades espirituais, as quais precisam de um ambiente magnetizado positivamente para a fixação e manutenção de suas energias, cujos fluidos são afins à vibração de cada orixá que lhes é pertinente às tarefas a serem realizadas. Deve ficar claro que, independentemente de métodos rituais, o espaço físico astral em que se darão as manifestações é consagrado pela fé e confiança dos frequentadores, pela elevação dos pensamentos e amor incondicional, tanto da assistência como da equipe mediúnica, sendo o terreiro uma representação menor e consequência do lado de cá, bem mais amplo. O rito deve servir, portanto, seja qual for ele, para a invocação e ligação mediúnica com os espíritos guias que se apresentam para a realização dos trabalhos de caridade. Sem dúvida, se a parte dos encarnados, ou melhor, os médiuns, os assistentes e os frequentadores do terreiro, não estiver imbuída de um mesmo ideal catalisador das atenções, que por sua vez estrutura a egrégora coletiva, ficarão impossíveis as manifestações mediúnicas dos guias e falangeiros que comparecem ao terreiro. Se persistir o estado psíquico desagregador de pensamentos elevados, abrem-se frinchas nos campos vibratórios de proteção do terreiro, que poderá ser tomando literalmente por entidades trevosas, mistificadoras e de grande argúcia para a dominação mental. Assim, a forma de cultuar o sagrado no interior dos terreiros não deve ser motivo de separatismos, contendas ou quizilas, já que, na Umbanda, as diferenças devem unir-se num mesmo propósito e o trabalho caritativo evangelizador está de acordo com os ditames do Cristo Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pergunta: na mídia atual, o desdobramento ou projeção do perispírito, popularmente conhecido como viagem astral, dispensa frequência em um grupo regular para a educação da mediunidade e é significativamente ensinado à distância, bastando pagar para receber as aulas com exercícios práticos individuais. Essa forma de trabalhar nossas potencialidades anímico-mediúnicas, sem apelo religioso, fácil e democrática, é mais evoluída que os métodos dos centros espíritas e terreiros de Umbanda, como afirmam certos projetores astrais. Ramatiz, o Divino Mestre, na parábola Candeia debaixo do alqueire, tece considerações referentes à responsabilidade que recai sobre os discípulos que já têm a compreensão do Evangelho e adquiriram algo de iluminação interior, no sentido de serem faróis a conduzir seguramente as criaturas nos mares revoltos da existência carnal, ao afirmar: não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas sim sobre um velador, para que todos que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser revelado, nem nada de oculto que não deva ser esclarecido publicamente. Obviamente, sem a iluminação interior da claridade da alma que recebeu os lampejos do Evangelho, de nada adianta o candeeiro sobre o velador, já que assim como o vidro sujo de fuligem não clareia, ninguém pode ofertar aquilo que não possui. Ocorre que muitos cidadãos afoitos aligeiram-se para exibir suas potencialidades anímicas, como se fossem um portentoso lampião,
mas esquecem-se do processo intenso e árduo que é a reforma interior à luz do Evangelho do Cristo. É comum essas criaturas exporem críticas às religiões mediúnicas e ao espiritismo em particular, como se fossem instituições ultrapassadas. Desconsideram que eles mesmos fazem parte da vida no universo invisível aos sentidos ordinários do corpo humano, que é regido por leis equânimes geradoras de